Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, mais uma entrevista. Vamos conversar com Juliane Mucuri. Juliane Mucuri é doutora em literatura brasileira pela Universidade de Brasília e pesquisadora do sujeito contemporâneo. Em 2021, lançou pela editora Garota FM o livro Renato, o Russo, livro que é produto de uma tese de doutorado, né, em que a autora levanta o legado poético, problematiza o legado poético de Renato Russo. E começo agradecendo a Juliane Mucuri por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Anderson. Obrigada eu pelo convite. Uma alegria estar aqui conversando com o Legionário. Vamos lá. Então, assim, no seu livro, né, você apresenta o legado poético de Renato Russo, faz uma rica problematização das letras de Renato Russo e consegue localizar o Renato Russo, o lugar do sujeito, o Renato Russo como um homem, como um sujeito produto do seu tempo, né? E trazendo as especificidades, as particularidades temporais e culturais dos anos 80, contexto em que o Renato está inserido. E ele também, né, naquele contexto, ele está ali junto com outros compositores de altíssimo quilate, como Humberto Gessinger, o Herbert Viana e tantos outros aqui que, né, faziam uma lista grande de outros compositores, como o Arnaldo Antunes, por exemplo, e uma série de bandas de uma safra maravilhosa. E aí a gente percebe, né, nas letras dele, né, quanto que ele era fascinado por Shakespeare, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, e fascinado por Morrissey, Bob Dylan, Lennon, Beatles, uma série de influências, um homem assim que é um artista que conseguiu, como poucos ali, captar as angústias, as inquietações existenciais de toda uma geração, né, com as marcas temporais específicas. Então, você lança a seguinte problemática, né, que já é a primeira pergunta, né? Renato Russo foi um poeta? Depois dessa sua contextualização, fica até mais fácil entender a diferença temporal e, por isso, também no meu livro, a necessidade de contextualizar o que foi a década de 70 e a década de 1980 no Brasil, né? Renato era um grande intelectual, ele não tinha acesso à internet. Então, para fazer todos os cruzamentos que ele fez na sua música, né, com Drummond, Camões, Fernando Pessoa, Thomas Mann, leitor de tudo que ele era, até o Dinho Ouro Preto fala isso, que o Renato era um sujeito muito diferente e que se destacava dos outros naquela cena de Brasília, né, daquela época. Ele foi muito sensível ao tempo em que ele viveu e ele teve uma inteligência, uma perspicácia muito grande ao trazer isso para uma cena punk, que é a proposta do primeiro disco da banda. Eles ainda eram meninos muito punk rocks, né? E o punk tem muito essa essência de conversar com o jovem, que é esse sujeito que quer se impor diante do mundo e perante o mundo, fincando a sua identidade, né? A sua diferença em alteridade, né? E quando a gente pensa em Renato Russo como artista, ele foi um grande performer, ele tinha um timbre vocal único, tanto que ele sustentou uma faceta da Legião Urbana instrumental mais pobre, muito com a força da voz que ele tinha, né? Porque no início ninguém sabia tocar direito, eles falam isso abertamente para todo mundo, eles não têm vergonha nenhuma. O próprio Dado fala isso, né? Que mal sabia tocar quando entrou na Legião Urbana. Então, sim,
ser poeta é uma das facetas do Renato Russo, do Renato Manfredini Júnior. Sim, é importante essa informação, né, que o Dado Villa-Lobos ele sempre afirmou que os integrantes da Legião sempre foram submúsicos e isso não era exatamente um problema. Eles tiveram problemas com os primeiros produtores, né, até que chegasse um produtor que entendesse o trabalho deles no primeiro disco, né, que a proposta não era exatamente de um brilhantismo musical, sonoro, mas a influência do punk deles é minimalista, né, fazer um som que propiciasse, né, o privilégio do discurso. E isso, como você disse, ele fez muito bem, né, a maneira, não só exatamente o que ele cantava, mas a maneira como ele cantava. E eu percebo também que, ouvindo do primeiro ao último disco, tem fios condutores que vão dar nisso que você diz. Cada disco ele traduz a atmosfera do momento. Então, o primeiro é uma relação muito estreita com o contexto de efervescência política da abertura, né, do fim do regime ditatorial e uma referência às possibilidades de liberdade. Já o último, Tempestade, já em um outro momento, anos 90, coisa da desilusão, das crises existenciais, da descrença, né? Pergunto então, na sua pesquisa, uma de suas conclusões, você acredita que o discurso do Renato é um discurso atemporal? O discurso do Renato é atemporal, a começar quando a gente pensa que o punk como estética é antiestético, né? Então, o Renato começa numa atitude de confronto, em que as suas composições se posicionavam no espaço-tempo dele contra tudo aquilo que ele não acreditava serem coisas positivas e corretas, né? O Renato teve uma educação dada pelo seu Renato e pela dona Carmen muito humana. Ele era extremamente sensível e sensibilizado pelas questões do outro, né? Pelas questões do seu tempo. E a temporalidade da obra dele mora justamente no lugar em que ele atinge, eu diria que aquilo que nos faz ser humanos, né? O submundo da nossa existência, dentro de nós mesmos, aquilo que a gente nega, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer contar para ninguém. Quando ele fala, né, numa das letras de canção dele, que você está no seu quarto à espera de uma ligação que você não quer atender, eu acho que ele está falando para todos nós em todos os períodos da vida, né? E isso não muda, é imutável. Você vê letras como Perfeição fazerem sentido plenamente hoje. Você vê letras como Que País é Este? Serem cantadas ainda em protestos para este governo que se apresenta no momento presente no Brasil, em pleno 2021, 2020, né? Ainda agora, em tempos de campanha política, ainda se faz referência às canções da Legião Urbana de protesto político. Só que o Renato foi muito mais do que isso, né? Ele falou, isso que você mencionou na sua pergunta, eu até falo no livro, e eu chamo de movimento de onda, que é como o Renato é compositor de todas as letras de canção, ou sozinho, ou assinando junto com Dado e com Bonfá, muito dos álbuns têm o mood do momento do Renato, como o Renato Manfredini Júnior está se sentindo. Então, assim, tem influência de quando ele se descobre portador do HIV, tem a influência de quando ele tem uma grande desilusão amorosa na vida dele, tem a influência de quando ele adota o Juliano Manfredini. Então, essa condição humana extremamente sensível, do mal-estar da existência, do existir, ele era extremamente sensível para isso. Então, a gente percebe um sujeito muito à flor da pele, por isso seus fãs se identificarem tanto com ele também, porque o Renato estava muito entregue naquilo que ele queria fazer.
E eu falo isso também no livro. A utopia dele de conseguir descolar Renato Manfredini Júnior de Renato Russo, na verdade, vira uma armadilha contra ele, né? Porque ele não consegue. Embora ele quisesse se preservar, estar à parte disso, e no final da vida dele ele escreveu um álbum como Tempestade, que é atemporal também por falar de questões como depressão, solidão, o sofrimento de não conseguir se comunicar com o outro. E aí a gente faz a triste constatação que nada é mais atual do que isso. Né? O álbum Tempestade hoje fala dessa geração, principalmente pós-pandêmica, que é uma geração de uma juventude que está sofrendo uma grande solidão inexplicável, né? Então é algo assim que em 2050, 2200 ainda vai fazer sentido. E eu acho que isso é mérito dele na sua extrema sensibilidade como ser humano. Sim, e aí existe ali, como eu falei, desse fio condutor, essa ligação entre um LP e outro, e quem acompanhou, quem ouviu a sequência da obra, né, vai entender ali uma caminhada evolutiva impressionante, impressionante das letras. Se no primeiro disco as letras são muito voltadas para as temáticas sociais e políticas, já que aquele contexto exigia, exigia a mobilização, né? Letras como inteligentíssimas, como Bada Man of Blues. Eu, quando ouvi a primeira vez, eu ficava pensando o que é isso, o que significa Bada Man of. Depois que eu fui entender, né, que fui falar sobre violência urbana, e era um grupo dos anos 70, um grupo extremista dos anos 70, né, e ele fez ali uma menção, entender teorema, entender petróleo do futuro, né? E no segundo disco ele já traz uma outra proposta, né, nas suas letras, alguma coisa mais, digamos assim, eu entendi na biografia do Dado, né, umas conversas que eles tiveram, né, de que o Dado chega a dizer, o Renato Russo disse o seguinte, né, que é possível ele fazer letras de protesto sem ser panfletário. Então daí que surgiram letras como Índios, por exemplo, né, que ele está falando ali de inquietações em relação à questão do social e do sujeito, mas de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais indireta, mais metaforizada, com mais recursos do que das letras mais diretas no primeiro. Né? E o aprofundamento poético, como Acredito que é um Cavas, né, que é uma letra que até hoje me chama muito a atenção, né, do recurso de palavra que ele tinha. Ao começar o disco é aberto com Daniel na Cova dos Leões, com uma rápida vinheta da Internacional socialista. E eu lembro que você cita bem o momento em que é o momento em que a banda fica colocando vinhetas instrumentais, né, ali como Central do Brasil, né, que é uma toada bacana, né, coisa que vai aparecer também o Passeio da Boa Vista no descobrimento do Brasil. Então eu queria que você falasse, apesar de que, né, eu vejo aqui na página 58, você diz assim: por mais forte e poderosa que seja a mensagem de Manfredini Júnior, diante do medo de existir, ainda há quem consuma Legião Urbana sem nem sequer entender a sua mensagem. Não é possível que pessoas ouçam ali músicas de Legião Urbana para dançar, só para dançar, por exemplo. Né? E sem entrar nessa dimensão de discussões que a letra poderia suscitar. Então, aparece no seu livro, né, essa discussão sobre essa evolução de cada disco,
as letras do primeiro, do segundo, você é muito diferente. Como é que você entendeu? Assim, como é que você percebeu? Como é que você esmiuçou essa crescente na qualidade das letras do Renato? Eu acho que é um processo muito claro para quem acompanha o projeto estético do começo ao fim. Então, se você é um fã legionário ou você é uma pessoa que tem uma curiosidade maior e se interessa pelas letras da Legião Urbana, você tem que ouvir o projeto estético do começo ao fim. Então, você percebe como nós, todos nós, ao longo de 20 anos de vida, pensamos muito diferente. Então, o Renato ele vai ganhando recursos, inclusive da própria gravadora. Ele consegue um arranjador musical, ele consegue uma orquestra, ele consegue um refinamento no que ele podia entregar, que correspondia também a um refinamento do que ele queria dizer. Então, o projeto existencialista do Renato de falar sobre a condição humana também vai ganhando corpo ao longo do desenvolvimento dos álbuns dele, né? O Renato, ele precisava pôr um sentido muito sério na entrega que ele estava realizando. Por isso que muitos dos shows ele ficava com raiva da plateia, quando jogavam coisa nele, ou quando ele via uma reação da plateia, que ele parava o show para conversar com a pessoa que estava ali, porque ele queria que as pessoas entendessem melhor a mensagem e não estivessem só ali flanando, né, pela existência, assim. Ele fala letras que dizem, por exemplo, ela se jogou da janela do quinto andar, as pessoas cantam como se fosse um retrato de uma coisa amorosa. E, na verdade, está falando de um suicídio. Então, isso vale principalmente hoje, em que as questões de aprofundamento estão muito superficiais, né? A gente tem uma horizontalidade no que as pessoas consomem, uma velocidade muito grande. O projeto estético da Legião Urbana e do Renato Manfredini Júnior, quando ele encarna o Renato Russo e começa a escrever o projeto da Legião Urbana, é um projeto vertical, é um projeto de mergulho. Então, essa análise que você fez agora na sua pergunta é uma análise que muita gente não percebeu também. E quando eu falo no livro das questões de colocar músicas que não tem letra, né, que tem só a harmonia, a melodia, são instrumentais, fazem parte também de um projeto do Renato para dar um respiro no álbum, porque são sequências musicais muito fortes, muito densas, que precisam que o sujeito pare e respire um pouco. Então, até nisso, a arquitetônica da banda também melhora com o tempo, né? Ao ponto do Dado e do Bonfá não poderem nem dizer mais que eles são uma banda punk, né? Todo mundo cresceu junto com a Legião Urbana, e o Renato como sujeito. E isso se manifesta ao longo dos álbuns. Fica muito claro quando você faz uma escuta do primeiro ao último álbum em sequência. Sim, e aí partimos para o terceiro disco, que ele é assim, repleto de particularidade, como você coloca, né? Um dos motivos do disco ter feito muito sucesso é que assim, ele foi posto no mercado, né, no momento certo. Aquela letra, que país é este, né, o quanto do que estava acontecendo, da crise econômica, do governo Sarney. Eu lembro assim que o próprio videoclipe, os videoclipes gravados nesse contexto eram, hoje eles podem ser considerados toscos, tecnicamente. Então, qualquer pessoa pode procurar lá o videoclipe de Que País é Este, né? Que é um compilado de imagens da época, do caos social, da barbárie, da violência. Então, o arranjo tenso, né? Punk rock da Que País é Esse? E a letra, né? Que a letra é de 78, né? A letra do Aborto Elétrico, mas que é, caiu como uma luva naquele contexto tenso de 87, quando eles decidem que vão pegar o legado do aborto elétrico para gravar, já que eles não tinham nada, tinham poucas coisas inéditas. E para os nossos ouvintes, digo que o legado do aborto elétrico ele foi, o espólio, né, foi dividido pelo capital inicial também, né, que estavam lá Felemos e Flávio Lemos, né, os hits, né, os hits que muito tocaram em rádio do primeiro disco do Capital Inicial, né, Veraneio Masculina, música urbana, então letras do Aborto Elétrico, Fátima, então
ó, ó, e aí me parece que as únicas músicas, digamos assim, inéditas, que não são dessa fase roboelétrica, eram Angra dos Reis e mais do mesmo. Lembro de ter lido a discoteca básica do disco na revista Bis, a revista da época, né? Dizendo que Angra dos Reis era uma música que dava um indício de que outros caminhos a banda poderia tomar, não se tinha certeza. Eu não lembro qual foi o jornalista que assinou essa resenha, né? E dali acontece, né, a tragédia do show em Brasília, né, e os acontecimentos na vida pessoal do Renato, com os excessos da fama, da superexposição, do amadurecimento musical da banda, e aí vem um momento sublime que é as quatro estações. As quatro estações em que você trata aqui muito bem algumas letras e né, eu queria que você falasse né, sobre uma delas que eu vou citar, porque assim, é um momento também que está acontecendo na nossa sociedade, 88, 89, né, o fim da União Soviética, para lembrar, né, ontem faleceu Mikhail Gorbachev, né, sujeito que muito protagonizava os telejornais naquela época, né? O fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o começo da globalização, o neoliberalismo, né? As novas, e ali o que proporcionou no campo social, proporcionou novas mobilizações do sujeito, novas inquietações, e vem o Renato Russo atento ao que está acontecendo e dá uma virada, como ele diz, né? Agora eu vou falar em primeira pessoa, né? Se antes eu estava falando da responsabilidade social, agora eu vou falar das responsabilidades individuais com os afetos, né? Então, penso que a letra Tempos, que você esmiuçou, né? Resume bem ali o que está aquela abertura, né? Parece, ao invés de falar nas favelas no Senado, sujeira para todo lado, ele abre dizendo: parece cocaína, mas é só tristeza. Então, me fale como você percebeu na sua pesquisa essa virada, né, a partir dos quatro estações, né? A gente fala do amadurecimento do sujeito, né, que é o amadurecimento do Renato Manfredini Júnior diante da dor, diante do sucesso, né, diante das questões congravadoras. Ele já estava num álbum agora, num contexto completamente diferente, em que ele podia fazer outras exigências. Ele já tinha um nome, um legado como Legião Urbana, e principalmente eles já ganharam uma estrutura para a gravação desse álbum que foi muito mais profissional do que qualquer outra coisa que eles tenham feito antes. E havia para esse álbum a consciência de uma virada intelectual. O que o Renato quis fazer a partir desse álbum é muito claro, né? A mensagem que ele quer deixar, o que eles perceberam que aconteceu depois dos shows, em que a plateia acabou sendo vitimizada, que era consequência não só da apresentação da Legião Urbana, mas do tempo em que se estava vivendo, que era um tempo de tensões muito grande. Aí eles perceberam também que o Renato havia sido promovido para uma posição de culto, né? As pessoas não iam mais aos shows só para ver Legião Urbana, eles iam aos shows para ver o Renato Russo, para ouvir o seu Messias, né? Eu falo até isso na tese e depois a gente fala disso também de uma forma um pouco mais leve no livro, como a Legião Urbana passou a ser para muitos dos fãs uma questão também assim de existência, de guia existencial, né? O Renato passa a ser um profeta que tem seguidores e os shows da Legião Urbana passam a ser grandes eventos em que você entra numa outra aura, né? Isso é prova do alcance que a arte que o Renato se propôs a colocar nas suas letras teve. O público que ele atingiu se denomina legionários não à toa, porque são pessoas que estavam seguindo mesmo e prestando atenção no que ele estava fazendo. E dali em diante, a gente tem um artista muito mais comprometido consigo e com a sua mensagem do que com qualquer outra coisa, porque o Renato já podia ser esse artista. Então, ele perdeu muito da inocência dele, né?
das utopias dele e do punk que havia nele também, né? A gente vê um sujeito amortecido, um sujeito mais na base de Sísifo que qualquer outra coisa. Muito consciente da sua missão e muito consciente da mensagem que ele queria deixar para os fãs, principalmente quando ele fazia os discursos que ele fazia nos shows. Você percebe que ele está querendo pregar uma existência consciente, coletiva, de amor ao próximo, né? E isso é uma das grandes belezas que eu enxerguei na obra do Renato, sabe? Quando eu sempre fico muito impactado quando ouço a música Há Tempos, inclusive no disco acústico, né? Eles tocam ali, né? O Dado tocando violão, voz e violão só Há Tempos, né? O Dado tocando violão e o Renato no vocal, eles fecham o programa acústico desse jeito, né? Então, assim, uma coisa muito impactante a maneira como ele imposta a voz. E ele diz na gravação, né, como é forte tocar isso assim para uma plateia pequena, né, o impacto que é quando ele vai dizer, né, ter bondade é ter coragem, compaixão e fortaleza. E aí você diz aqui na página 103, né, sobre a juventude a qual o Renato se comunicava, né, que, né, shows lançamento dos quatro estações, né, o primeiro show de lançamento foi no Jockey Club, exatamente no dia da morte do Cazuza, né? O show é dedicado ao Cazuza, né? E aí, Isso, página 103, né? Uma juventude que perdeu as referências, as certezas, lenta e triste, porque se acha perdida. Nesta falta de equilíbrio, o sujeito se vê cambaleante e desesperançoso. Além da virtude perdida, herança do século XIX, e vem também da promessa não cumprida da liberdade das décadas de 60 e 70, que vai dar no vazio exato. existencial dos anos 90. E aí percebe-se que você consegue aqui aos esmiuçar essas letras poéticas como um cruzamento com suas reflexões da condição humana do sujeito contemporâneo. E aí você usou Uhum. autores maravilhosos como Zygmunt Bauman, Stuart Hall, Christopher Lash, né? E o que acontece? Aí vem o disco 5, que aí uma atmosfera mais densa, e o disco solo Stonewall Celebration, né? Coisa Uhum. assim, que eu entendi como afirmação do processo identitário do Renato, com a Sim, sim. afirmação de sua homossexualidade para alguém que teve que enrustir, teve que ser homossexual enrustir, teve que esconder de toda a plateia, esconder da sociedade numa época bastante difícil. As letras em inglês, várias delas tratam dessa temática, e vem 19, o ano, os anos de 93, 94, eu percebi que o ano de 93 foi um ano, sim, de muita produção música, ele faz tem brilhantes parcerias, aparece cantando com a Adriana Calcanhoto, compõe com Marisa Monte, aparece tocando com Dorival Caymmi. Tinha um programa muito interessante na época na TV Manchete, ou Por Acaso, com José Maurício Maclini, né? Então ele aparece ali tocando esquadros com a Adriana Calcanhoto, uma coisa assim de muito impacto, né? E depois uma aparição maravilhosa junto com Dorival Caymmi. Então, nesse momento, o discurso do Renato, ele já parece um Renato já recluso, um Renato Russo que não quer mais saber das aparições na grande mídia, já não dá entrevista, a exposição já não é mais como nos anos 80, e as entrevistas que ele dá aparece muito, né? Assim, as pessoas, a gente vê possível se perceber, um sujeito muito afetado, né, pelos excessos da fama,
ele fala da sua dependência com as drogas, e aí chegamos ao disco Descobrimento do Brasil, em que ali aparece uma quietude, ali aparece um sujeito como na letra 29, né? Perdi 29 amizades por conta de uma pedra em minha mão, e aí ele fecha a letra dizendo 29 anjos me saudaram, tive 29 amigos outra vez. Tem uma letra que me chama muita atenção até hoje, né, que passou muito despercebido, chamada Um Dia Perfeito. Acho tão bonita essa letra, Isso, né, que ele traz isso. recortes de lirismo cotidiano, assim como o Descobrimento do Brasil, que ele vai falar da tia Dilamar, da tia Esperança, né? E tem vocais de criança que são, né, aparece os filhos de Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá. Então ele diz nessa letra, né, como ele consegue condensar ali a esfera pessoal com a esfera pública, né? Ele vai dizer, não vou me deixar embrutecer, eu acredito nos meus ideais, podem até maltratar meu coração, que meu espírito ninguém vai conseguir quebrar. Então ele pergunta, né, tem essa passagem na sua obra, né? Como é que você percebeu essa mudança significativa, né, na obra do Renato, que é a consequência da mudança do sujeito, que eu estou apontando assim a partir do descobrimento do Brasil. É aquilo que eu te falei. Eu percebo que já passa de. Ele passa do momento de ser um rockstar, de ser um popstar, né? Ele já tem isso consolidado, ele já está dominando isso, ele já entendeu o poder da mídia para o bem e para o mal. Tanto que quando ele se descobre HIV positivo, ele silencia isso, né? Ele vive isso na intimidade, ao contrário de Fred Mercury e Cazuza, por exemplo, que expõem isso de uma maneira muito dolorosa para o público assistir. O que o Renato faz é a percepção de que ele não tem tempo mais. E é muito doloroso porque o Dado fala até isso na biografia dele. Você até citou a biografia do Dado Villa-Lobos, que é linda. O Renato percebe que ele não tem tempo. E aí o que a gente vê nos álbuns finais da Legião Urbana e nos projetos pessoais do Renato, que você citou, o Stonewall Celebration Concert, por exemplo, é um Renato querendo dizer também de si. E eu acho que não só para o seu público, aí é que acontece uma fusão muito interessante da pessoa e da persona. A gente vê o Renato Manfredini Júnior e o Renato Russo se encontrando de fato, né, no que seria aí uma carta de despedida, que é o capítulo que eu chamo assim o livro, né? É a despedida do Renato. Essa letra que você falou, ela é de uma simplicidade, ela é tão singela na beleza daquilo que ela transmite, da verdade, da beleza do cotidiano, sem as grandes coisas, sem o luxo, né? Sem nada do que pode parecer que seja a felicidade, e não é. Então, a densidade do que o Renato deixa nesse álbum como um legado do que é a vida é de uma beleza estonteante, assim, né? Muitos dizem que é um álbum impossível de ouvir. Muitas pessoas não conseguem ouvir Tempestade inteiro, mas é um álbum feito para ser ouvido do início ao fim. Assim como eu recomendo para todo mundo que quer ter uma noção do que foi o legado da Legião Urbana, se propor a fazer isso ao longo de um tempo, sabe? Se propõe a ouvir os álbuns em sequência, porque vai perceber tudo isso que você falou. Vai perceber a ascensão de um garoto dentro da sua atitude de protesto punk rock, que é a estética que eles seguiam na época, para depois músicos já escaldados pelos efeitos midiáticos, pelos efeitos do público, do contato da sua obra com a crítica. E depois eu acho que é a coroação da maturidade desses músicos e desse artista, desse multiartista que foi o Renato Manfredini Júnior, que é quando a sua obra diz exatamente o que ele quer dizer e não o que ele gostaria, ou que alguém poderia impor como mercadológico para que ele dissesse. Então é de uma verdade muito profunda e eu acredito que seja a coroação dessa despedida do Renato, infelizmente, né? Ele morre muito cedo, muito novo,
os planos que ele tinha prometido para o público e para si, de escrever filme, peça de teatro, não se consolidam, mas eu tenho certeza de que ele não esperava que ele fosse partir em 96. E essa coisa de ficar recluso, do fechamento em si, é uma outra moeda que a gente tem para o trato do que era muito íntimo e pessoal dele, que eram questões que não diziam respeito a ninguém. Né? O fato de como a doença já estava alterando tudo. Você vê que em Tempestade, o que foi possível ser coletado dos vocais do Renato foi o que foi usado. Não era o ideal, não é o que ele gostaria, mas foi o que foi possível. Tanto que sai um outro álbum, que é Uma Outra Estação, com músicas que o Renato não tinha aprovado. Ele falou assim, não, isso não ficou com o selo Renato Manfredini Júnior de qualidade, então a gente não vai lançar. Mas tinha que lançar alguma coisa. E ficou muita coisa do Renato gravada que não foi lançada, que já é o Renato prejudicado pela ação do vírus e de todas as doenças oportunistas, né, que se aproveitam da baixa imunidade, causaram nesse artista, que você vê que a extensão vocal já está prejudicada, mas não a mente. A mente do Renato continua brilhante até o fim. Você está trazendo Tempestade, que foi o disco, né? E assim, o próprio título, né, traz assim uma importante referência, já que o Renato Russo, muitas das suas letras, ele faz menção a obras literárias, a filmes, né? Tempestade, a obra faz menção à obra de Shakespeare, né? No 5, né? A Não Montanha Russa. coincidentemente, a última obra do Shakespeare, a última, né, do Tempestade ou Livro dos Dias. Isso, e a Montanha Mágica, que faz referência ao livro de Thomas Mann, né? E Sou Parsifal, né? E tem uma outra letra, que é a segunda música, que ele faz menção ao L'Aventura, faz menção a um filme de Pasolini, né? Então, assim, é impossível ouvir sem se entender, porque até o nome das letras, né? O título das letras, e aí tem algumas letras que ele deixa explícita, extremamente explícita, a sua condição. No livro do ele, ele diz assim, meu coração não quer deixar meu corpo descansar. E no livro dos dias, que ele vai dizer, né, que sobre aquele momento, né, digam o que disserem, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de aflição. E na Via Láctea ele está falando também de sua condição, né, de fragilidade, de descrença absoluta, né, quando ele diz, né, e essa febre que não passa, e meu sorriso sem graça, e ele vai dizer, queria ser como os outros e rir das desgraças da vida, e vem a frase assim que é contemporânea, ou fingir estar sempre bem. Né? Então, é um disco difícil de se ouvir, um disco muito, muito denso por essas questões, mas para quem quer entender, para entender o legado do Renato Russo, entender, já que esse disco nem aparece mais a frase força sempre, que é a frase que sempre Exato. aparecia em todos os discos, né? O Legião a tudo vence, né? Então, Juliane Mucuri, para encerrarmos, eu gostaria que você, para os jovens contemporâneos, né, os jovens, né, já nascidos de Cristo,